Olá, como vai você? Dando sequência ou dando continuidade, melhor ainda, a essa série de programas que tem um tom de entrevistas, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a importância da educação, a importância da literatura e sobre como ela contribuiu para a vida dessas duas irmãs que estão aqui hoje e vão falar para a gente sobre a sua relação com a literatura, a partir do que escreveram e também sobre a sua perspectiva de vida enquanto vitorienses, enquanto escritoras. Então, eu vou convidar você para hoje vir comigo aqui para essa aula diferente, né? Uma aula em que a gente tem convidadas que vão trazer a sua experiência e a partir dessa experiência a gente vai construir o conhecimento, porque o conhecimento ele também é feito a partir do diálogo, não apenas a partir daquele conteúdo programático que a gente tem na sala de aula. Então essa aula hoje que a gente vai ter com as irmãs, que eu vou apresentar para vocês agora, vai trazer essa outra forma da gente conhecer, de aprendizagem, tá bom? Então, aqui à minha direita eu tenho a professora Marilene da Paz, aqui à minha esquerda eu tenho a professora Antônia da Paz, e eu gostaria que vocês se apresentassem, podem ser a nível assim, biográfico mesmo, falar da apresentação a nível biográfico e depois dessa apresentaçãozinha a gente já dá início às perguntas para começarmos esse bate-papo. Certo. Olá, eu sou a professora Marilene da Paz, recentemente aposentada. Eu me aposentei o ano passado e o que eu pensei que ia ser a coisa mais difícil para mim, que foi lidar com a aposentadoria, assim, o que contribuiu para que eu aprendesse a viver longe da sala de aula, certo? Foi justamente o período da pandemia. A gente já estava com 2 anos fora da sala de aula, não é? Então, justamente, quando voltamos, o meu sonho era justamente concluir, me aposentar na sala de aula. E, graças a Deus, eu consegui. Voltamos o ano passado, e quando foi no mês de abril, a aposentadoria saiu. Mas, assim, eu tenho excelentes lembranças, eu tenho um carinho enorme, não só pela Escola Manuel de Holanda, o prefeito Manuel de Holanda, porque foi lá praticamente a minha vida inteira como professora do município. Mas eu também passei, a minha primeira escola, na verdade, foi a Escola Duque de Caxias, lá em Pirituba, que eu amava de maneira que quando eu saí daquela escola, eu pensei, meu Deus, eu jamais irei me acostumar, como é que eu vou fazer? Foi na época justamente que o CAIC foi inaugurado. Aí Carmelo, que hoje é o secretário de Educação, Carmelo foi para lá como diretor, e eu disse, Carmelo, você vai, então eu vou também. Eu sei que eu fui, outras colegas também foram, e eu acredito que aquele meu primeiro ano na escola do CAIC, foi um ano difícil, porque, Cláudia, a gente tinha numa sala de aula, eu peguei uma sala de aula, tinha 2 gêmeos, era Leandro e Leonardo. Mas assim, eles faziam, um fazia uma coisa, a gente nunca sabia quem foi, e era aquela agonia toda. Então, para lidar com aquela situação, eu que tinha vindo da escola Duque de Caxias, que era no interior, que a gente sabe aqui, a clientela era mais calma, né? Então, quando eu venho para o CAIC, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E eu vou conseguir lidar com isso aí, com esses alunos, com essa mudança? Mas, assim, foi bom, foi uma mudança depois que acabou se encaixando na minha vida. E depois de um certo tempo, eu acabei concluindo os meus dias como professora, né? Lá na Escola Prefeito Manuel de Holanda, que foi justamente onde eu posso dizer, inclusive, que começou assim essa minha ideia muito mais forte de lidar com a literatura,
com a arte, a partir do momento que eu passei a trabalhar a poesia, os recitais na sala de aula. Então, foi tudo, essa coisa toda de lidar com o aluno, com a poesia, com a leitura, isso bateu mais forte em mim. E foi lá, né, como eu já falei, foi lá que eu terminei. E tem muitas coisas ainda para falar sobre essa escola, mas eu não vou falar não, viu, Cláudia? Eu vou passar a bola para a Antônia aí, que é minha irmã, Antônia da Paz, e que também escreve, né, Antônia? Escrevo, né? Me apaixonei assim pela literatura, mas minha área é ciências biológicas. Fiz especialização em ciências biológicas. E trabalhei durante 30 anos numa escola na cidade vizinha, aqui em Pombos, no 11 de dezembro. Foi lá no 11 de dezembro que eu comecei a assim, entrar nesse mundo da literatura. Foi pensando em trazer para meus jovens, na época, em 2000, falava-se muito sobre a AIDS, era algo que estava atingindo, né, um número muito grande de pessoas, e geralmente isso acontecia por falta de informação. De que maneira, então, eu trazer esse assunto para a escola, para os jovens e também para os pais, que eu trabalhei com os pais também, de uma forma leve, que pudesse ser entendida por todos. Foi a partir daí que eu comecei a escrever meus poemas, fazendo umas rimas sobre o uso do preservativo, sobre orientação sexual mesmo, né? Esse tema foi trazido de uma forma leve, até que eu trouxe uma feira cultural, a primeira feira cultural, e eu trouxe isso para a sala, e mesmo em 2000, que há mais de 20 anos, mas isso nunca tive problema, assim, nunca trouxe choque entre eu e os pais ou os alunos, foi muito bem recebido. Então, essa foi a forma que eu encontrei de falar em forma de cordel sobre o uso preservativo, contraceptivos, a importância da preservação, assim, dos cuidados para não engravidar na adolescência. Também fiz isso no meu artigo na faculdade também da especialização. Eu levei esse tema e trabalhei esse tema, que, por sinal, as pessoas... Mas, Antônia, ciência, biologia e cordel, mas foi dessa forma de cordel que eu trouxe, que eu fiz o artigo, fiz meu artigo e que trouxe para a sala de aula e que escrevi meu primeiro livro, né? Foi a partir desse convívio, dessa vontade. Mas também falando que essa minha vontade, esse meu desejo de escrever e essa minha identificação que eu tenho com o cordel surgiu a partir do meu pai. Meu pai não estudou só o Fundamental 1, né? Nem completo ele teve, mas eu amava ver meu pai recitar os cordéis. Eu viajava naquilo ali. Então, isso eu trouxe para mim e gosto muito dessa parte. Ótimo, muito bom. A gente já começar uma aula, uma discussão, né? Entendendo o universo onde vocês surgem e se desenvolvem, né? Como profissionais, mas sobretudo como indivíduo, né? Como seres, né? Você fala aí do seu pai e a gente vê a importância da educação doméstica, né? Nós que somos professoras, a gente entende ela como primordial para o sucesso da educação formal, para que a educação formal consiga, né, alcançar o que ela se destina. Sem educação doméstica é muito difícil. E assim, para quem está assistindo, ter uma noção, hoje a gente vai aqui conversar ou trazer como pauta a literatura através de duas escritoras que são irmãs, coincidentemente, Antônia e Marilene, e que são aqui do nosso município. Por quê? Porque é necessário que as pessoas conheçam os seus escritores, os talentos da nossa terra, porque, infelizmente, aqui a gente tem uma cultura muito rica do ponto de vista
Dentro de um cenário cultural, a gente tem uma riqueza enorme, tanto de atores, atrizes, enfim. Mas só que as pessoas não conhecem quem está por trás desse universo. Então, trazer vocês dois aqui é também uma forma de deixar registrado para a posteridade as pessoas que movimentam, que fazem a história da cidade. Porque uma história ela não é, de uma cidade, de um lugar, ela não é feita só através de grandes acontecimentos e de pessoas que estão no poder, não. Ela é feita também, como diria Walter Benjamin, como diria o próprio Mark Bloch, por aqueles que estão lá na base. E nós, professores, estamos. É a partir da gente que, de fato, esse movimento de mudança que a educação se propõe, ela acontece. Então, hoje é muito especial estar falando com vocês, não apenas por sermos amigas, estarmos no mesmo ciclo, né, de convivência. E a partir daí eu gosto de fazer umas perguntas aqui para vocês, para a gente ir adentrando nesse universo de criação, de criação literária que vocês desenvolveram, tá bom? Então vejam só, de onde vem a inspiração de vocês? Olha, para mim, a inspiração, eu vou até começar falando desse livro aqui, Cláudia. Não, esse aqui. Para lembrar algo que a Antônia disse. Esse livro aqui, por exemplo, ele só surgiu por causa do meu pai. Desse que a minha irmã diz que amava o cordel. Então, meu pai, ele me cobrava que contasse a história dele. Ele dizia, eu queria tanto que fizesse uma história, que contasse as coisas que fiz. Mas aí, eu ficava preocupada com o fato de que quando a gente vai escrever a biografia de alguém, a gente tem que olhar que tem os dois lados, né? As pessoas têm as virtudes e têm os defeitos também. E eu não queria ter que expor, por exemplo, falar dos defeitos de meu pai, não era isso. Meu pai é um homem maravilhoso. Mas aí foi que me veio a ideia. A partir do momento que meu pai começava a contar, eu chegava na casa dele, sentava no terraço e ele começava a contar historinhas de passado. Aí eu, poxa, peraí. Aí foi quando me veio aquele estalo, por que não escrever uma poesia, um poema? Aí justamente eu escrevi o livro, que por sinal, O Menino e a Maria Fumaça, esse livro, O Menino e a Maria Fumaça, esse poema ele é uma dedicação que fiz para o meu pai, tá certo? E a partir daí, de pensar no meu pai, veio a ideia de criar outros poemas relacionados à sala de aula, à família. Lembro também que minha filha Marília, mais nova, quando chegava da escola, ela dizia, mas mãinha, aconteceu tal coisa na sala. E às vezes eu achava tão engraçado, tão divertido aquilo ali, que eu dizia, poxa, isso aí daria um poema. Então tem muita gente que talvez, que se olhasse direitinho esse livro, dissesse, eu estou de alguma maneira me reconhecendo. Porque a ideia era essa, era fazer com que algumas pessoas se reconhecessem, não é? Colocassem a história. Então, a inspiração vem daí, vem, como já disse, principalmente da sala de aula, vem até, inclusive, do desejo de fazer minhas filhas gostarem de ler, de poesia, porque eu tenho 2 filhas que acabaram... Tem a mais velha, por exemplo, ela é muito séria, mas assim, quando ela pega um poema, quando Carla pega um poema e se propõe a declamar, ela arrasa, porque ela coloca toda aquela carga de timidez dela, que era tímida, agora não é mais, mas ela jogava aquilo ali no poema. E Marília Suzy, que você bem conhece, foi professora de Marília também, ela declama, eu adoro, não é porque é mãe coruja, não. Mas eu sou fã de minha filha, quando eu vejo ela assim, ela declamar um poema. Então, foi pensando, talvez, eu acho, nas minhas filhas, nos meus alunos, nos meus amigos, que, de repente, a inspiração se fez surgir, né? Aquela, um estalo para ela. Quanto a você, Antônia, de onde vem sua inspiração? Olha, eu costumo dizer que eu me inspiro assim, no dia a dia.
nas coisas simples, no olhar, num acontecimento, me pôr no lugar de alguém, num acontecimento. E no início, como eu te falei, na escola, cidade pequena, você vê muita gente assim, cadê fulaninha? Ah, fulana fugiu, fulana não vem mais porque está grávida. E isso acontece muito. No início, a minha inspiração surgiu a partir dali. Porque como falar uma linguagem que todos pudessem me entender? Eu lembro que eu fiz uma palestra com os pais, falando sobre essas questões, e teve uma mãe que me procurou que disse assim, que tinha se descoberto, né? Ela passou a se descobrir, até o próprio corpo mesmo, a partir daquela conversa que eu tive, que eu falei com todos. E em relação às prevenções, descobrimos assim casos de DST, de meninas de vir procurar, que estavam com esse sintoma. Aí, a partir dali, de você orientar para ir ao médico, de você orientar para os cuidados que devem ter, e a própria vida, se tem vida ativa, se cuidar. Então, foi a partir dessas conversas que comecei a trabalhar sobre em versos e poemas, assim, comecei a fazer os versos, porque através dos versos eu percebi que eles tinham mais facilidade de se abrir, de dizer, né? E foi justamente eu comecei nesse assunto, trabalhando as prevenções, trabalhando as DST, eu comecei nesse tema. Foi a partir desse tema que eu comecei a escrever. Mas, no dia a dia, eu já tenho escrito de outras formas. Eu uso praticamente a minha rede social, o meu Instagram, eu alimento diariamente com temas atuais, que eu acho interessante, né? E até então tenho recebido, sempre há uns comentários, alguém comenta, que manda, assim, que pede para que eu continue. E eu tenho uma seleção de textos que pretendo voltar, assim, já tem um livro, né? O primeiro livro, como eu te falei, foi mais voltado para a sala de aula. É um livro para adolescente, onde qualquer adolescente pode ler e entender o que está ali. Mas o próximo, eu quero falar para todos os tipos de ouvintes e leitores, né? Não só para adolescente, mas que todas as pessoas, sejam adultos ou não, possa ler e compreender, assim, gostar daquilo que está lendo. Ela, inclusive, Cláudia, Antônia, geralmente, quando alguém faz aniversário, ela lembra, Mary, quando eu vejo, ela mandou aquele poema, e é um poema que a gente, de repente, poxa, que coisa tão bonita, e ela faz, e ela vê a situação assim, e eu, só para catucar, né, aí eu fazia, peraí, vou mandar uns temas para a Antônia. Eu mandava o tema para ela, às vezes, uns 2, 3 temas, eu dizia, quero ver quando é que ela vai me entregar isso aí. Não dava 10 minutos. A Antônia já me dava o retorno. Então, ela é assim, se for desafiada, não desafia ela não. Antônia, faça um texto sobre isso. Pode esperar, daqui a 5, 10 minutos sai. E eu lembro que, quando Marilene fez 18 anos, eu estava, assim, não estava com dinheiro para comprar um presente para ela. E eu fiz um poema para ela e dei esse poema escrito. Eu tinha esse poema até pouco tempo, né? Estava lá escrito numa folha de caderno, mas um poema do aniversário dela, 18 anos. Algo assim, eu sempre gostei de escrever. Eu fui para a área da área de exata, né? Fui para a área de ciências biológicas, mas eu sempre me identifiquei, porque nas redes sociais todo mundo que me comenta acha que minha área é letras. Mas eu gosto, eu gostei daquilo que eu... Falar sobre o corpo humano, para mim, era, sabe, ótimo, excelente. Sobre o meio ambiente também, me identifico, amei. Passei 30 anos na sala de aula, mas amei. Eu nunca fui para a sala de aula para dizer assim, eita, mas hoje eu vou... Não, eu sempre fui gostando do que estava fazendo. E sempre pensando que eu poderia, na menor, sabe... Por mais ínfima que fosse a mudança, mas eu conseguiria mudar algo em alguém para melhor. Então, isso era o que me identificava na sala de aula. Me aposentei porque chegou o tempo, porque algumas limitações em relação a articulações me fez parar. Mas
foi aí, na sala de aula, que me identifiquei com esses trabalhos e foi motivo. Quando eu me aposentei, logo em seguida veio a pandemia, eu não senti tanto assim, porque primeiro a Erivan estava em sala de aula e estava em casa também comigo, né? Porque estava de isolamento. Mas eu continuei escrevendo, e isso me tirava, sabe? Qualquer situação que seja, você escrevendo, eu acho assim, me alimenta a alma, eu viajo, meus pensamentos não podem ser... A minha liberdade de pensar, ninguém pode me tirar, né? Não há nada que me tire essa liberdade de pensar. Então, essa forma de pensar eu transcrevo e assim faço diariamente. Aí ela falando, eu também lembrei. Quando ela liga lá para casa dizendo, estou estressada hoje, estou com isso, com aquilo. Antônia, vai lá em cima, pega teu celular, o caderninho, escreve, vai para a tua terapia que funciona. E escrever faz bem. E desenvolver no aluno, né? Desenvolver no aluno a arte de escrever, de desenhar, né? Isso é muito bom, porque a partir você consegue contagiar, né? Você consegue levar isso para os jovens, que é interessante, né? Você só não aprende através do livro, e hoje em dia, sim, eu tento mostrar aos meus jovens, sou catequista, aí aproveito que eu amo lidar com jovens, para essa forma de escrever, de levar, seja a forma, seja de religião, ou qualquer outro tema. Desenvolver no jovem, eu acho que a capacidade dele pensar, de levar, de escrever, é muito interessante, é muito bom, é gratificante. Perfeito. Então, antes de falar com Marilene aqui uma curiosidade sobre o livro dela, eu queria perguntar a você, que eu achei muito interessante, muito legal essa pergunta. Você sendo uma professora aposentada, graduada em ciências biológicas, alguma vez se arrependeu de não ter feito o curso de letras, já que a arte da escrita é tão natural para você? Confesso que já me arrependi. Confesso que já me arrependi. Que a minha filha, como você sabe, Cláudia, a minha filha é da área de letras. E ela, quando está em casa, assim, Aline, corrige isso para mim, quando eu escrevo algo. Quando ela não... Aline, tu já visse, corrige para mim. Já vou corrigir amanhã, mas assim, eu recorro a ela quando eu tenho dificuldade, né? E eu acho magnífica a leitura, essa área de letras, né, da literatura. Marlene bem sabe que nós tínhamos o hábito de ler, e olha aquela literatura assim, aquelas Sabrina, começamos a leitura, começamos a gostar de ler através desses romances, né? Simplesinhos. Esses romances simples, que não tinha acesso à rede social, nada disso, então nós viajávamos na leitura. E minha mãe fazia assim, era Mary, desliga essa luz, não pode ficar com a luz ligada. Nós líamos até a luz de vela, mas líamos. E levamos isso para as sobrinhas, eu levei para minha filha, para meus sobrinhos, a gostar de ler. Porque meu filho não é da área de exata, mas gosta de ler. E assim, as de Marilene e as minhas, quando a gente ia para a praia, cada um livrinho para ler. Aprendemos a gostar de leitura a partir daí. Aí sim, me arrependo por não ter feito, né? Mas olha, eu tenho certeza, ela diz isso que se arrependeu, mas ela foi uma excelente professora na área dela. A gente lá em Pombos pode perguntar sobre a professora Antônia da Paz, aquela que ensinava ciências, e eu acho que ela estava no lugar certo, no momento certo, falando para aquelas pessoas ali, que ela sempre foi muito conselheira, ela sempre foi muito de ajudar, de chegar, chamar para conversar. Ela não tem problemas assim, não tem tabu em relação ao tema. Os alunos, eles realmente precisavam dela. Então, ela era a professora que tinha que ser daquela área. Mas como ela ama, ela só diz isso porque ela cobra da filha. Mas é só nessa parte aí. Mas eu tenho certeza, ela ama. Ela não seria a melhor professora se ela tivesse deixado de ser
o que ela foi, uma professora de ciências, assim, biologia maravilhosa. Isso é mentira dela, viu, Cláudia? Não, amo sim. Minha filha, eu amo minha área, amo. Agora eu deveria ter feito as duas, eu falei, né? As duas. Mas eu amo minha área. Olha, falar, às vezes, até hoje, né, os meninos, eu digo meninos assim, né? Eu tenho alunos que estão fora do país, tudo, quando eles falam comigo pelo Instagram, aí eles sempre comentam, né? Eu lembro daquilo ali, eu lembro daquilo que a senhora ensinou. E eu gostava de ensinar de uma forma assim, brincando. Eu sempre levei a... ensinava de uma forma, eu acho, só foi uma vez, nos meus 30 anos de sala de aula, que quando eu completei 25 anos de sala de aula, eu tinha um 7º ano, um 7º D, que, meu Deus, que eu fazia assim, como é que eu faço? Eu lembro até dos rostinhos deles. Por quê, Cláudia? Porque eu me sentia impotente, porque eu ia para a sala e eu não conseguia passar da forma que eu queria para eles, de tão inquieto que eles eram. Eles já tinham arrebentado, assim, quebrado porta, quebrado ventilador, botado, só que comigo eles nunca fizeram isso, né? Mas para eles não fazerem isso, eu não conseguia dar aula da maneira que eu queria. E uma vez, aí assim, eu cheguei para a direção e disse, olha, essa turma eu não quero não, porque eu estou me sentindo impotente, eu não estou conseguindo produzir. E se eu não consigo produzir, eu não quero seguir adiante. Aí a colega disse, não, Antônia, pense direitinho, não sei o quê. Aí, no outro dia, eles fizeram um pedido de desculpa, encheram o quadro de chocolate, não sei o quê, me pediram desculpas e disse que volta, assim, que iriam mudar. Claro, não mudaram essas coisas. Mas valeu. Aí só foi nessa turma que eu vou dizer assim, meu Jesus, será que eu estou na sala certa? Mas eu nunca, assim, é algo que realmente me dá prazer. Falar de seres vivos, falar olha, para você ter ideia, eu já fui para lixão com esses alunos, eu já andei, aquelas dragas de pombos, tudo. Então, era algo que eu fazia, mas eu fazia porque gostava, sabe, aquilo que eu estava fazendo. Então, quando eu digo que me arrependo, não é me arrepender, eu poderia ter feito paralelo. Letras explicadas, então. Tá. Ô, Marilene, veio. Aqui nesse teu livro, O Menino e a Maria Fumaça, que é um livro de poesias, ele foi prefaciado por um estudante de letras na época, né, a Aline Nayara, que eu conheço bem, mas teve a apresentação escrita por uma grande escritora que hoje configura-se como um dos grandes nomes da educação vitoriense, que foi a professora Severina Andrade de Moura. Foi responsável pela vinda da GRE aqui para o nosso município, né? Que a AGRE Mata Centro, e ela teve sua contribuição, e ela aqui falando sobre o seu livro na apresentação, ela deixa muito claro da alegria que ela tinha pela relação que teve com você, por ter sido sua professora, mas com relação a esse envolvimento com pessoas como Severina Moura, como Luciene Freitas, Fátima Santos, como você se sente sendo tão prestigiada? Cláudia, assim, falar da professora Severina Moura, inclusive, me emociona. Não vou chorar aqui não, porque eu não quero fazer feio. Mas, assim, ela foi aquela pessoa que sempre aceitava os convites. Ela nunca dizia não. Eu dizia, professora, eu gostaria da sua presença, porque eu vou fazer uma atividade assim, na sala de aula. E ela era uma das primeiras a chegar. Ela estava lá. Ela, inclusive, ela foi uma das maiores incentivadoras também de um ex-aluno meu, de Marconi. Marconi, que hoje é professor de português. Ela amava, dava o maior apoio, valor a Marconi. Então, não só a professora Severina Moura, que foi uma grande incentivadora do trabalho, do meu trabalho, ela que era uma incentivadora também, ela que gostava de visitar as escolas, de falar sobre filmes positivos, filmes que elevavam a alma, o espírito assim, que incentivava os alunos. Então, foi importante, ela foi muito importante na minha vida, eu acredito que na vida de muitos alunos. Inclusive, tem um poema aí que eu dediquei à professora Severina Moura. A Luciene Freitas,
Eu tenho a maior admiração por Luciane Freitas, porque eu a considero uma verdadeira escritora, no sentido de que ela produz, eu posso até dizer assim, diariamente. Ela é aquela pessoa que realmente para e está sempre lá escrevendo. Então, eu tenho a maior admiração pelo trabalho dela, inclusive, cheguei a trabalhar com algumas obras de Luciane Freitas na minha sala de aula, e eu tenho o maior prazer de fazer isso. Fátima, que sempre foi também uma maior incentivadora, uma grande incentivadora, e teve outras pessoas também, seu Egídio, né? Gente muito bacana que nunca dizia não para um convite. Eu dizia, olha, pode fazer assim, pode ir na escola, e essas pessoas estavam lá. Então, elas foram muito importantes para mim, na minha vida, umas que foram e outras que continuam sendo até hoje. Até pelo talento delas. O que nos deixa triste um pouco assim o livro da professora, não é? A professora Severina Moura, que tinha diversos poemas escritos, não é? Só faltou o livro, assim, colocar. Mas ela era uma pessoa assim que eu costumo associar ela à irmã aí, a minha irmã Antônia. Ela que fazia poesias, poemas, assim, num cliquezinho, num cotidiano. Muitas vezes eu fui para algumas palestras, algumas reuniões, formações na escola, e ela estava lá, e no final o que ela fazia? Ela fazia um cordel. Então, era sempre muito amorosa, sempre cuidadosa. Não esqueço, uma vez eu disse que parece que foi algo como comprar uma casinha. Ela disse, olha, nunca diga casinha, você vai comprar uma casa. Você não vai comprar um carrinho, você vai comprar um carro. Então, ela disse, não tem essa não, de inho. Você tem que se valorizar. E você tem que valorizar as coisas que você quer ter, que você quer conquistar. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquela criaturinha lá. Ótimo. Agora, falando sobre isso, de valorizar, você escreveu o livro Choque de Realidade, que são mini contos poéticos. O que você teria para dizer sobre ele? Um choque. Gente, como eu falei no início, eu me aposentei o ano passado. Em abril. E eu lembro que as últimas aulas, eu estava trabalhando com o 9º ano, foi justamente sobre mini contos. E foi um assunto que, para os alunos, eles acharam assim, consideraram aquele assunto muito interessante. Eles gostaram tanto que eu me empolgava, eu ia na empolgação deles. Então, quando os mini contos do nosso livro didático, quando eles acabaram, então eu pensei o quê? Eu vou criar alguns em casa para trazer para os meninos, que era muito divertido. Por quê? Porque o mini conto, ele deixa aquele mistério, já está dizendo, é mini, são poucas linhas, às vezes você encontra uma linha só, um mini conto. Então, por serem curtos, muitas coisas, a história, a gente tinha que tentar descobrir qual era a história que tinha por trás daqueles mini-contos. Então, era quase como um serviço de detetive aí. Então, eu fazia em casa, levava para a sala de aula, e os alunos, cada um que se matasse, entre aspas, para tentar adivinhar qual era a charadinha, qual era a história, qual era o grande problema, a reflexão que a gente tinha que descobrir a partir daquele conto. Então, eu até inclusive costumo dizer que este livro, não é? Ele nasceu com os meus alunos do 9º ano da Escola Manuel de Holanda. Foi a partir dali. Eles nasceram na inspiração que eles me deram de presente. Então, para mim, foi maravilhoso. E o nome Choque de Realidade, Cláudia, ele não tinha esse nome. Era somente mini contos poéticos. Mas quando eu enviei para a editora, que ela olhou, ela chegou e disse, olha, quando eu abri o livro, eu fiquei chocada. Que tal você mudar? Aí ela me deu umas opções e eu achei que Choque de Realidade estava perfeito. Eu só acrescentaria, além de mini contos poéticos, mini crônicas também, porque tem muita coisa do dia a dia aqui. Nesse livro eu trabalho problemas relacionados ao feminicídio, abuso sexual, tem
questões relacionadas à pedofilia, violência contra a mulher, preconceito. Você vai, inclusive, quem pegar esse livro aqui, lendo algum ou outro conto, vai dizer: nossa, eu acho que já vi alguma coisa semelhante ou parecida enquanto eu estava lá diante da TV assistindo. Porque muita coisa, muita inspiração veio dos jornais, tá? Lendo, assistindo, poxa, essa notícia aí, isso dá um mini conto. Me incomodou ao ponto de que, muitas vezes, dormindo, porque esse livro, ele foi feito num curtíssimo espaço de tempo. Eu estava deitada e meu marido dizia: ei, para onde tu vai? Isso aí era o quê? Era meia-noite, 1h, 2h, 3h. Eu dizia: olha, tem os mini contos coçando, estão incomodando o meu cérebro, estão cutucando os meus dedos, eu tenho que colocar isso para fora ou eu vou passar mal. Então, eu passei mal no sentido de dizer que muitas vezes eu tive que me levantar para digitar esses textos e não perder a ideia. Tá? Ótimo. Bom saber, né, assim, sobre... A gente não imagina a construção de uma obra como ela se dá, né? E ter esse contato com o universo do escritor é muito importante para a gente entender a obra. E por falar nisso, Antônia, vê, a tua espontaneidade para criar textos, muitas vezes improvisando, me faz lembrar outra vitoriense importante, a professora Maria do Carmo Tavares de Miranda. Quais os benefícios que a tua escrita provoca na tua alma? Eu digo que um afago na alma. É como se quando eu vou escrever, é como se me acalmasse. E eu procuro escrever trazendo algo que outra pessoa possa trazer, algo de inspiração ou algo que acalme para essa outra pessoa ao escrever esses meus diários, né? Esses diariamente. Aí eu geralmente escrevo algo que me pondo no lugar de alguém, quando eu estou me retratando dessa forma, eu me pondo no lugar de alguém. Quando é uma relação a sofrimento, a dor, é como se eu estivesse, assim, pudesse acalmar, que aquelas palavras pudessem acalmar alguém, levar um afago realmente para a alma. Quando, em sala de aula, como eu falei, eu trazia muito esses temas, droga, trânsito, falar sobre o trânsito, falar sobre as drogas, falar sobre orientação sexual, eu trazia muito esses temas. Até me deparei, assim, um conflito. De que maneira? Eu fui fazer o curso de teologia, não cheguei a concluir, e também era um curso livre de teologia que havia na Unifacol. E eu vi, assim, que havia 2 universos. O meu, enquanto sala de aula, e esse universo de teologia. Quando eu pregava na sala de aula aqui, eu ainda continuo achando que isso está certo. Que o uso preservativo, em se precaver. Claro, você pode se manter virgem, né, até encontrar a pessoa certa, até casar. Isso é o que nos pede a igreja. Mas hoje em dia os jovens têm se iniciado sexualmente muito cedo. Aí vem, se você for para o curso de teologia, você vai ver que usar anticoncepcional não está correto, que usar preservativo não está correto, ter uma relação, se iniciar sexualmente também não está. Mas aí vem o conflito. E essa geração? Eu vou ensinar o quê? De que forma? Eu acredito que enquanto eu estive na sala de aula ensinando que os modos de se precaverem, de se manterem, e de mostrar que para um jovem, para um rapaz, se ele quiser, ele pode se manter virgem até um momento, ninguém vai determinar, porque isso aí não está escrito. Isso eu levei para a sala. Então, havia uma diferença, comigo houve um conflito no curso de teologia, porque havia um conflito entre a religião e a ciência, mas eu acho que as duas podem andar juntas, sim. Perfeito. E assim, eu acho que para a gente que aprende a partir de uma teologia da libertação, a gente tem uma outra perspectiva de olhar
essa forma de educar para a vida, né? Porque, infelizmente, o ensino ele anda muito pragmático, como se ele fosse apenas utilitário, né? Ou aquilo que Paulo Freire disse lá na Pedagogia da Esperança, né? Uma educação bancária. Isso dificulta muito, porque acho que sou irresponsável a gente tendo a responsabilidade que temos de saber o quanto as pessoas iniciam-se muito cedo sexualmente, têm uma vida sexual ativa e a gente propor algo que não vá contribuir para que esse número de não é mais DSTs, né? ISTs, né? ISTs, essas infecções, esses problemas sexuais, essas doenças sexualmente transmissíveis, infecções, né? Elas não se propaguem com tanta, né? Com tanta agilidade. Não sei se não é agilidade a palavra, né? Mas eu falo assim, veja, através da literatura você conseguiu, né, adentrar nesse universo e fazer várias e várias pessoas, centenas e centenas de adolescentes, de adultos, olhar esse tema de uma forma mais próxima deles, sem aquela coisa distante, né? Assim, porque agora mesmo, no período de carnaval, né, há uma propagação muito grande de ISTs. E nesse período de carnaval existe um maior cuidado, né, quanto a isso. E em relação a levar esse tema, eu acredito que a prevenção para tudo, desde as questões de uma verminose, né, a tudo. Então, conhecer o corpo é fundamental. Você não se olha no espelho, eu sempre comentei com meus jovens, né? Você não se olha no espelho para ver uns cílios, para ver um cabelo se está arrumado, não, porque você não olhar o seu corpo todo. Tudo isso faz parte, você não tem algo fora, tudo é seu corpo, tudo faz parte do seu. Então, foi assim que eu levei e assim conversei. E foi assim que eu comecei os meus versos e hoje eu falo de uma forma geral, todos os temas de uma forma geral. Perfeito. Nesse sentido, eu gostaria de pedir para você, Marilene, dá na gente um choque de realidade. É possível tu leres um desses mini contos? Bora lá, é possível sim. Vê que o título desse conto, mini conto, é Placar Vergonhoso. Eu chamaria hoje de mini crônica, porque a partir do momento que você escutar, você vai pensar, eu já ouvi isso aí em algum lugar. Bom, Placar Vergonhoso. Dentro do campo, mesmo com a bola rolando e dando um show, o futebol está atrás no placar, pois toda vez que aquele jogador negro toca a bola, o racismo vai marcando seus gols. E esses gols, claro, são todos de falta. Falta de castigo, falta de respeito, falta de educação. Macaco, macaco, macaco. Pai, por que o jogador ficou tão chateado? É ruim ser comparado a um macaco? E se fosse com você, pai? O pai, um dos torcedores que havia xingado o jogador, ficou sem palavras. E o conto acaba assim, e é assim justamente que a ideia de gerar o debate. Veja, quando me veio a ideia desse conto na cabeça, foi ouvindo uma entrevista com o ex-jogador da seleção brasileira e também do Santa Cruz, Grafite. E apesar de ele nunca ter passado pelo esporte, eu sou apaixonada pelo esporte, tá? Mas assim, eu achava ele um brilhante jogador. E ele falando sobre preconceito, sobre tudo que acontece dentro do campo, quando muitas vezes se dava importância às coisas que aconteciam na arquibancada e se deixava de prestigiar o futebol, as coisas, as belíssimas jogadas que aconteciam dentro do campo. Então, só de ouvir aquilo ali, eu falei, epa, isso aí vai dar um conto maravilhoso. Aí era assim que surgia. E outra coisa, outro que eu gostaria, Cláudia, por favor, abre na página 55.
Tá aí bem pertinho, né? Que bom. Esse daqui eu fiz para minha cunhada. Eu tenho uma cunhada, a professora Tassiana, ela é professora, trabalha lá em Pombos também. Mas ela tem uma facilidade para lidar com alunos que têm problemas, com autismo. O carinho dela, assim, é uma coisa que não tem tamanho. Todos os sobrinhos são apaixonados por ela. Então, ela tem um aluno autista, né? É autista, não é isso? Então, quando ela contava as histórias, eu ficava fascinada pela maneira como ela contava, pelo carinho, pela atenção que ela dava, porque a gente sabe que a questão da inclusão é muito difícil. Professores que não têm tempo de parar o conteúdo que estão dando para dar atenção a um menino, por exemplo, um aluno que tem problemas de autismo, né? Mas ela não, ela sempre foi preparada de maneira que ela ia para a sala de aula, mas o material deste aluno ia separado. Era a atividadezinha que ela preparava com tanto carinho para ele. Então, ela estava sempre assim, não estou preparada de fazer as coisas, de pegar uma foto dele, de imprimir, de colocar no portinha-retrato e dizer, olha, trouxe para ti. Então, ela é de maneira que, nos dias de aula, ela só tinha, se não me engano, um dia de aula. Mas ele dizia, por que a senhora demora tanto para vir na nossa sala, né, aqui? Eu escrevi para ela assim, né? O nome é Ser Especial. A mãe o trazia, a mãe o levava. Ele era especial. Os dias da semana eram todos iguais naquela escola. Mas quando aquela professora tão especial chegava, o dia parecia especialmente se iluminar. Ela o tratava como um ser humano. Era para ela que aquele menino grande guardava os seus melhores sorrisos. Então, isso aqui foi uma maneira de dizer para minha cunhada, assim, o quanto ela fazia um trabalho assim, um trabalho lindo, né? A maneira como ela faz, como ela trabalha, e que tanta gente deveria, assim, usar de modelo, de espelho, para dizer, poxa, será que eu tenho algum aluno na sala de aula que está precisando de um olhar diferente, de um material diferente? Perfeito. Pois é. E você vê que, através da literatura, vários temas podem ser abordados de uma forma mais leve e, assim, também podem ser valorizados, né? De modo que possam estar no centro do debate, mas sem necessariamente estar falando sobre aquilo. Por exemplo, lá do racismo, quando você escreve um mini conto, o que você disse seria uma crônica? Mini crônica. Uma mini crônica sobre um tema como racismo no futebol, você está falando sobre um tema bem atual que ele está, infelizmente, no contexto da sociedade brasileira, não apenas da sociedade brasileira, né? Mas falando no nosso caso, de forma muito dolorosa. E você traz isso que dá um choque de verdade. Você fica criando aquela cena ali a partir do que está escrito e tentando reconstruir como é doloroso, né? Porque não é porque a gente não sente uma dor que a gente vai minimizá-la, né? Minimizar de modo que descaracterizar ou tratá-la sem compaixão, né? E me preocupando, inclusive, em usar aquelas palavras. Eu disse, poxa, eu vou ter coragem de chamar, de colocar um insulto. Porque quando diz macaco, é o que a gente tem visto, não é? A gente já viu muitas e muitas vezes na televisão esta questão de jogadores que são insultados dessa maneira. Jogadores que são brilhantes dentro do campo. E quando parte para a arquibancada, não é? O torcedor, que é adversário, não tem um mínimo de respeito. Então, como colocar isso aí? Como me posicionar? Outra coisa, inclusive, sobre esse livro que eu acho importante dizer, Cláudia, tem um conto que se chama Preconceito. Eu não vou ler não, mas eu vou falar rapidinho sobre ele. Uma colega uma vez me contou uma história, fazia muito tempo. Então, quando eu pensei nesse livro, eu pensei, aquela história daria um conto. Mas antes de colocar no livro, eu falei com ela, olha, me lembrei de ti contando, eu vou colocar no livro. Ela disse, pode colocar.
Só que eu não identifico ninguém, não tem o nome da pessoa. O que que acontece? Ela contou a história assim, que um dia, ela é negra, minha colega, um dia estava lá limpando a frente da casa dela, quando chegou uma senhora no portão, né? E que disse para ela olhando para ela de imediato e vendo que ela era negra, perguntou: olha, eu estou procurando uma faxineira, você não teria interesse? Olha, ela era a dona da casa e ela era negra e não poderia morar ali. Aí, quando eu digo isso no conto, não é, que a mulher perguntou: você não teria interesse? Aí lá no finalzinho, a última frase do mini conto é: a resposta não poderia ter sido melhor. Aí, quando levei isso na sala de aula, foi um dos que eu escrevi para os alunos, eu disse: gente, qual foi a resposta que vocês acham? Porque a ideia desses mini-contos não é dar resposta, é ouvir respostas, é ouvir o que é que a pessoa tem para dizer ao ler esse livro, era o que é que os meus alunos pensavam sobre esse assunto. Então, era muita coisa. Inclusive, uma outra colega, quando leu, que também era negra, ela disse: tu fizeste para mim, foi? Eu disse: não. Aí eu disse: não, eu pensei em outra colega. E aconteceu contigo? Ela disse: Marilene, isso acontece com inúmeras pessoas. E eu pensei que tinha sido para mim, porque você me conhece e eu já passei por isso. Então, quando essa história vai para o livro, não é mais a história da minha colega, ela passa a ser a história de muitas pessoas, não é? É justamente isso, a ideia era essa. Inclusive, uma coisa que não foi dita aqui, é que a contracapa deste livro foi feita por esta senhorita aqui, por Cláudia Vicente, tá certo? Que é uma pessoa que, assim como Severina Moura, Luciane Freitas, Fátima, me empurraram também para esse meio. Foi você. Eu costumo dizer que não digo não para os convites dessa mulher, tá? Porque ela é aquela pessoa que me joga, me empurra, sai empurrando. Não, Marilene, vem para tal canto, recita, declama aqui. E eu estou na minha casa e eu digo: eu vou. Aí eu digo: peraí, foi Cláudia que pediu? Eu faço: então eu vou. Mas, mãe, a senhora tem tempo? Eu faço: para ela eu tenho tempo sim, eu vou. Porque ela me faz estar grudada nesse meio da questão literatura, questão escrita. Eu devo muito a você também, viu? Não, isso é bondade tua. É porque eu acho e essa pergunta vai para tu, e depois que eu falar isso, eu acho que a gente tem que valorizar sim, porque a professora Severina, ela teve, né, um reconhecimento em vida, isso é bom. Imagine que Osman Lins morreu e só depois de quase 50 anos depois de sua morte, não, acho que pouco menos, mas muito tempo depois, mais de 30 anos de sua morte, é que ele começa a ser resgatado na sua cidade. Uma cidade que não é uma crítica, mas é conhecida em todo lugar como a terra da cachaça. Tem algum problema? Não. Do ponto de vista comercial, a cachaça foi importante, do ponto de vista social, mas não dentro da cidade, ninguém conhecer um dos seus maiores expoentes culturais sendo reconhecido no mundo todo. Então, eu acho que trazer vocês aqui também é parte dessa ideia de eu como historiadora, penso, de valorização dessa história vista de baixo, de quem faz a cidade, né? Então, é por isso que eu fico no teu pé, além do teu talento, né? Agora, vê só, Antônia, o que está esperando para publicar teu próximo livro? Eu estou selecionando, né? Até essa mesma pergunta eu encontrei um que me acompanha na rede social. Eu estive no shopping, por sinal ele trabalha nos Correios, próximo à livraria. Aí quando eu vi ele: cadê o que está esperando para nos dar de presente? A gente sabe que hoje em dia a questão do ler o livro físico, né, está cada vez mais difícil, porque hoje, com o universo que nós temos em mãos, o celular e outros meios, as pessoas recorrem mais a isso. Outra coisa também é que eu acho muito difícil, assim, hoje a juventude não tem o mesmo gosto de leitura que já teve antes. Eu tinha uma jovem, ela andava tanto a pé até chegar à escola, assim, para mim ela serve de inspiração.
e ela tinha fome por leitura. Eu levei vários livros, doei vários livros para ela, porque eu achava aquilo ali tão lindo, tão humilde, que na casa dela, para você ter ideia, nem energia tinha. Isso não faz tanto tempo. Para a inscrição do vestibular, a inscrição do Enem, ela me pediu ela estava morando por lá de Camaragibe agora. Aí ela, na época, há 2 anos atrás, ela me pediu se eu podia fazer a inscrição, mandou os dados, e eu fiz a inscrição dela, porque nem isso ela tinha acesso. Mas ela lia, sabe? E negra, não tinha essas belezas físicas. E o que acontecia? Ela tinha um QI muito, porque você sabe, o ler faz com que você consiga interpretar as questões de uma forma bem melhor, né? Bem mais rápido. E ela tinha a capacidade. Aí os colegas só se aproximavam dela no período da prova, que eu ficava até chateada, porque era nesse período que os colegas se aproximavam. Mas ela era de um local tão distante, precisava a mãe dela vir. A mãe dela vinha para aproveitar da merenda. E essa criatura, ela está morando em Camaragibe. Quando eu falo com ela, é através das redes sociais mesmo. Mas a gente vê a situação de ler, de querer. Porque você lendo, você viaja, você viaja, seu universo imaginário, amplia, né? Amplia. Então, essa vantagem de ler do livro físico, eu acho isso muito importante. Mas, infelizmente, está uma ideia assim, que já está sendo ultrapassada, né? A tecnologia e a rapidez que esses jovens atuais querem ter, acabam desprezando, deixando de lado o livro, a parte física, o livro físico, né? O ler, o gostar de manusear. Tanto é que na igreja, por exemplo, na Crisma, aí a colega, não, Antônia, eu mandei baixar todo mundo a Bíblia no celular. Aí eu falei assim, eu não mandei baixar não, sabe por quê? Porque quando você baixa, vamos supor, você vai lá, Timóteo, aí o menino já tem. E ele, com a Bíblia física, ele vai procurar onde está, vai aprender a manusear. Eu faço isso, costumo fazer isso. Aí, essa questão do livro, de ler, de escrever, por exemplo, ao escrever, essa preocupação é por isso, em editar esse livro, né? Publicar esse livro, e ficar, de repente, você vê ele encostado. E eu não me incomodo aí, às vezes, tem amigos, mas, Antônia, o povo pega os teus textos, porque o Instagram é aberto. Mas eu não me incomodo, não. Lendo, me dando retorno, que me dá um retorno, para mim é bem importante isso também. Eu vou finalizar aqui essas perguntas, e essa pergunta para vocês duas. Eu acho que cabe para que as duas respondam a partir de suas percepções de mundo, né? Que recado vocês podem deixar para essa garotada que vive grudada nos celulares e às vezes perde a oportunidade de ter um tempo de silêncio para escrever, para ler algo bom? Eu diria que elas estão perdendo, não é? A oportunidade de ler algo produtivo, de criar algo maravilhoso, porque, na verdade, elas estão sempre em contato com o texto, mas só que são esses mini textos, essas conversas apressadinhas de WhatsApp que você escreve assim, de maneira quase que aleatória, eu poderia dizer, sem preocupação com gramática, com nada, né? Então, isso faz com que, muitas vezes, você perca justamente a oportunidade de escrever, de buscar, se apegar um pouco às regras, porque, queira ou não, a gente precisa das regrinhas. Os alunos um dia vão fazer o Enem, vão precisar de correção, vão precisar de gramática. A gramática não morreu não, pessoal. Então, é necessário isso aí, é necessário, inclusive, que quem escreve, muitas vezes o aluno escreve, pega aquela coisinha que escreveu e joga fora. Não faz isso não. É sempre bom você guardar. Eu lembro que nesse meu primeiro livro aqui, O Menino e a Maria Fumaça, tem coisa que escrevi quando tinha o quê? Quando tinha uns 14, 15 anos. Coisas que guardei e que quando chegou finalmente o momento de escrever esse livro, eu fui lá, eu dei um novo olhar, eu mudei uma palavra, eu fiz uma correção,
certo? Eu fiz a diferença naquele texto. Então, eu acho que é necessário que esse aluno desgrude um pouco, leia um poema, leia um gibi, escute a letra de uma música realmente com a letra interessante, com uma boa reflexão. Não que ele deva deixar de gostar das coisas que ele gosta, do ritmo apressadinho, do funk, não, nada disso ele está proibido de gostar. Mas que ele busque algo diferente, não é? Peraí, esse poema, esse texto, para quê? Para a gente colocar na bagagem, na sacolinha da cultura e usar lá na frente, porque lá na frente a gente vai precisar dessa cultura. É importante mais a questão da leitura. Quem lê mais vai se expressar melhor, vai ter um conhecimento melhor, porque eu estava observando há uns dias atrás, conversando, e a ignorância da pessoa, não a ignorância, mas a ignorância pela falta de conhecimento, né? E uma coisa tão simples, numa fala dela, eu estava observando a forma errada de se expressar, de falar, simplesmente por falta de conhecimento. E a falta de conhecimento, os livros, a leitura, a prática da escrita traz muito isso, porque por minha área não ser literatura, como sabem, não é letras, eu tive dificuldade, mas aí, à medida que eu vou praticando, eu vou aprendendo, né? Aprendendo onde colocar, onde cabe uma vírgula, onde eu vou pausar, mas isso praticando, porque a gente aprende no dia a dia com a prática. É importante demais essa leitura diária. Eu vou ler aqui algo para vocês, assim, para terem ideia do que, assim, de como eu faço minhas coisas. O terremoto, parceiro da morte. Terremoto trouxe temores aos corações. A sua chegada causou grandes devastações. A Síria e a Turquia foram castigadas. Não sabemos se a culpa é do homem por construir de forma desordenada. Mas deixando de lado o culpado, e vamos nos concentrar no povo que foi soterrado. Filhos órfãos tão repentinamente, perderam os pais e outros parentes. Uma dor que está sendo pelo mundo compartilhada, porque pessoas vivas foram enterradas. Devastaste tanta gente com tua força, abalaste o mundo inteiro. Só o Criador pode acalmar os corações sofredores. E cabe a todos nós rezar para minimizar as dores. Eu costumo fazer isso nos dias, né? O assunto foi terremoto. E assim, ouvindo um tema, ouvindo uma reportagem, eu costumo criar esses textos. Ela se inspira. Eu lembro que ela fez poema sobre Covid, sobre aquelas enchentes quando aconteceram. Ela bate o olho no problema, ela tem essa visão também, tá vendo o problema, Antônia, ela é assim mesmo. Ela capta o problema, capta o drama e reflete, e acaba refletindo isso na literatura. Então, eu vou só... Quem sou eu? Um pequeno poema. Quem sou eu? Sou cheia de erros e acertos, cheia de inquietudes que acelera o peito. Carrego sempre comigo choro e risos. Sou ímpar, sem duplicidade. Compartilho amor e solidariedade. Sou chuva e também sol. Sigo acompanhada porque não gosto de ficar só. Sou aquela que busca resiliência. O que mais me acalma é saber que tenho recebido do Criador paciência. Ótimo. É muito bom, Antônia. E assim, para finalizar aqui, eu gostaria de dizer que esse é o meu livro favorito de Antônia. De Antônia não, de Marilene, a menina que odiava, a garota que odiava o cabelo e o vento, que acho que é uma das obras-primas sua. Eu já li Choque de Realidade para poder escrever, e não li ainda O Menino e a Maria Fumaça.
mas eu gosto dessa literatura viva, sabe, do que vocês fazem. Antônia, porque eu acompanho nas redes sociais, eu tenho acesso aos poemas, eu adoro poesia, adoro rima, métrica, eu adoro essa construção de forma poética, né? Essa forma, esse modo que ela fala da vida. E Marilene, da forma como, seja através de poemas, mini-conto, microconto, ela constrói um universo que a gente está inserido. Então, é isso. Essa aula de hoje, ela serviu-nos para mostrar esse universo, essas duas escritoras que muito nos honram quanto à sua obra, mas também por terem aqui em Vitória seu espaço geográfico, mas seu espaço também de vida. Então, eu queria deixar agora aberta a palavra para vocês, porque o que vocês quiserem considerarem aí nos finalmente, fiquem à vontade. Eu gostaria de aproveitar o momento para dizer que estou fazendo laboratório em relação à obra que eu comecei a escrever. Mas eu gostaria também de, para encerrar o momento, vou declamar um poema também que está aqui nesse livro, nesse primeiro livro, O Menino e a Maria Fumaça, porque se minha filha Marília estivesse aqui, ela ia ler. E ela disse: mãe, a senhora não esqueça, ela é sempre assim. Olha, se for em qualquer lugar, tem que lembrar de Maria Bonitinha. Agora tem que achar na página a Maria Bonitinha. Enquanto Cláudia procura, achou a Maria Bonitinha? Tem aqui no prefácio, né? Isso. Sim, achei. 18. Achou? Está na página 18. Uhum. Maria Bonitinha diz assim: eu sou Maria Bonitinha, a neta de Lampião, um cangaceiro falado que viveu nesse sertão. Se meu avô era valente, eu também não fico atrás. Matei serpentes nos dentes e ainda mato muito mais. E para quem vem com conversinha querendo me chatear, tá com seus dias contados ou tá pedindo para apanhar. E se algum moleque bobo pensar em me desafiar, puxo a faca da bainha, faço ele se borrar. Corto perna, corto braço, não deixo o cabra fugir. Arranco as tripas do bucho, faço ele tomar xixi. Maria, venha cá. Ih, sujou. Vocês vão me dar licença, pois a mamãe está me chamando. Vou fazer a tarefinha, senão acabo me encrencando. Ah, quer saber meu segredinho? Vou lhe dizer o que é. Não sou Maria Bonitinha, sou só Maria José. Sou uma doce menina, muito alegre, companheira. Todo mundo eu desafio, mas é só de brincadeira. Isso aqui é para minha filha Marília, não só para minha filha Marília, mas para minha filha Carla, para os alunos que passaram na história da minha vida, né? Para a minha família, né? Foi maravilhosa a oportunidade de estar aqui, sem dizer não mais uma vez para a colega aqui, Cláudia Vicente, que é insistente e chama, e eu vou, só vou porque é ela. Pode ficar à vontade, Antônia. Quero agradecer, né, a participação e falar assim, né? Eu acredito na educação, eu acredito na transformação a partir da educação. Sou, assim, muito grata a meu pai, né, o nosso pai, porque ele saiu da zona rural e acreditava em seus filhos, acreditava e não queria aquilo para seus filhos. Ele trabalhava, assim, para os outros, né? E ele acreditava que era através da educação. E alguém disse, um compadre dele, que assim, chegou para ele e disse que ele era louco, como é que ele iria sair com 10 filhos para ir morar na cidade. E ele acreditou que na educação os filhos dele ganhariam outro espaço, voaria, né? Como águia, voaria. E assim o fez. E nós somos, a maioria, professores, nós, cunhadas, irmãos, meu marido é professor, minha filha é professora, e através da educação nós vemos que pode transformar
A educação transforma. A transformação começa a partir de você, né? A partir do seu interior. E a partir dessa mudança, você consegue mudar o seu entorno e quando você vai perceber, a mudança chegou bem mais além. Então, a educação, e é só através da educação e por meio da educação que nós conseguiríamos voar mais longe, conseguir grandes voos a partir da educação. Então, então, assim, a gente se despede, né? Vamos dar um tchauzinho ali para quem está nos assistindo, agradecer aí a oportunidade de trazer vocês duas aqui. Então, até uma outra aula, pessoal. Obrigada.